Ok, turma, então dando continuidade à transferência de calor em casos unidimensionais sem geração de energia, regime permanente. A gente viu como que vai se comportar então o perfil de temperatura para esse caso em uma parede plana, onde o perfil de temperatura corresponde a um comportamento linear. E no caso, se eu mudar a geometria, por exemplo, sistemas radiais, o caso de um tubo, né, um cilindro, um caso que acontece aí em diversos exemplos da engenharia. Tubos, por exemplo, onde você tem paredes de isolamento térmico, onde você não quer deixar perder calor de algum fluido passante ou ganhar calor de fora para um fluido refrigerante, por exemplo. Bem, nesse caso, considerando a transferência de calor com comportamento unidimensional, que nesse caso aqui é radial, e regime permanente sem geração de calor, a nossa equação de difusão de calor para sistemas cilíndricos se reduz a unicamente o primeiro termo. E aí a gente vai aplicar o mesmo passo a passo para poder solucionar essa equação aqui de difusão de calor para o caso de um sistema radial. Então, vamos integrar esse termo aqui, né? Passando o R para cá, vai ficar igual a zero também. A primeira integral, nesse caso dessa equação aqui, vai sumir esse diferencial parcial e a gente vai ter um K vezes R, diferencial parcial dT/dr, igual a uma constante aqui qualquer que eu estou chamando de C1. Bem, eu já vou sumir com essa condutividade térmica aqui, porque no nosso curso a gente está considerando que a condutividade térmica ela não é dependente da temperatura. Então eu já passei ela dividindo aqui e chamei todos esses aglomerados de constante por uma constante C1. Aplicando a regra aqui a técnica de separação de variáveis, né? A gente tem então que um dt é igual a um C1 sobre R, passando R para cá, dr. E aí eu vou integrar novamente essa equação. Integrando aqui, então, eu tenho um t que é função do raio, né? Que está variando aqui de acordo com a espessura do meu isolante aqui de tubulação, igual a um integral disso aqui vai ficar C1 ln de R, né, onde esse R está variando de um raio 1 aqui até um raio R2 na espessura da tubulação. Então, estou considerando aqui uma espessura de tubulação, ok? Onde, por exemplo, um fluido passante aqui dentro está a uma temperatura constante para eu poder considerar esse regime permanente. Não estou considerando um cilindro maciço. C1 vezes ln de R mais uma outra constante devido a essa segunda integração, né? C2. Então, o perfil de temperatura aqui nesse caso, para geometrias cilíndricas, tem esse comportamento aqui. C1 ln de R mais C2. E aí, para a gente poder encontrar, né, as constantes, a gente vai fazer conforme fez na parede plana também, aplicando as condições de contorno. Então, quais são as condições de contorno dado pelo seu problema? Aqui nesse caso, ele informa que são conhecidas as temperaturas da superfície 1 no interior do tubo e a temperatura da superfície 2. Mas eu poderia também utilizar outras condições de contorno, né? Um fluxo constante aqui, e aí você vai adaptar a solução das suas constantes da equação de solução geral de acordo com as condições de contorno que você tem. Então, aplicando as condições de contorno dadas, né? Quais são? Bem, temperatura no raio 1, T de R1 é igual a TS1. E temperatura no raio 2, T de R2, é igual a TS2. E aí eu vou aplicar cada condição de contorno dessa, 1 e 2, na solução geral. Então, T de S1 é igual a C1 ln de raio 1
R1 mais C2. E aí eu posso isolar aqui o C2, por exemplo. C2 é igual a TS1 menos C1 ln de R1. TS2 é igual a C1 ln de R2 mais C2. E aí eu substituo esse C2 que eu isolei aqui na primeira equação, aqui nessa segunda equação, e isolo aqui então o meu C1. Bem, isolando o C1 aqui, depois eu vou substituir ele na primeira equação e vou encontrar o valor de C2 apenas em termos de temperatura, então, e dados conhecidos. Bem, então eu vou ter que C1, isolando aqui, C1 é igual a TS2 menos TS1 dividido pelo ln de R2 menos ln de R1, também é ln de R2 sobre R1. Substituindo esse C1 aqui, C1 aqui, para poder encontrar o valor de C2 na primeira equação aqui, eu acho que C2 é igual a TS1 menos TS2 menos TS1 sobre ln de R2 sobre R1 vezes ln de R1 e rearranjo esses valores de constantes aí, C1 e C2, substituo na equação geral. Quando eu substituo na equação, na solução geral de C1 e C2, eu encontro uma equação igual a T de R igual a TS2 menos TS1 sobre ln de R2 sobre R1 vezes ln de R sobre R1, que vem da solução de geral, que foi deduzida na inicial, C1 vezes ln de R, mais TS1, tudo rearranjado aí, ok? Então, isso no caso de eu isolar o C2 na primeira equação. Se vocês isolarem o C2 no caso da outra equação, vocês só vão encontrar esses valores de R aí invertidos, mas no final dando a mesma coisa, ok? Então, esse é o perfil de temperatura para um caso de um cilindro com essas condições de contorno aplicadas. E aí, na mesma situação, se a gente tiver uma tubulação, por exemplo, com vários materiais compósitos, que acontece às vezes você ter vários diferentes materiais isolantes para reatores, por exemplo, que tem parede, que tem formato cilíndrico, parede composta, então você vai ter várias resistências, né? Se você for considerar aqui essa geometria, com materiais diferentes, condutividades diferentes, um Ka, por exemplo, um Kb e um Kc, e aí você vai ter várias resistências aqui, assim como a gente considerou também em parede plana. Então, tratando-se em termos de resistência, lembrando, né, que o fluxo dado pela lei de Fourier unidimensional vai ser menos a condutividade térmica, que no caso derivada da temperatura em relação ao raio. A derivada da temperatura em relação ao raio, então, ou você deriva o perfil que a gente encontrou, ou você já para lá naquele primeiro termo da primeira integral que a gente fez, né, e achou o dTdr, igual a menos um TS2 menos TS1, ln de R2 sobre R1 vezes 1 sobre R. E substitui aqui no fluxo, então, de calor. Bem, a taxa de calor é o fluxo vezes a área. A área aqui, no caso, é a área transversal à condução, ou seja, é a área lateral do meu cilindro, que é 2πd, né, 2π vezes o diâmetro vezes o comprimento, aliás, 2πr vezes o comprimento,
ou πd vezes o comprimento, e substitui aqui na área. Então, foi isso que eu fiz. Bem, 2π kr vezes o comprimento, com esse r aqui, da equação de cima, cortou, anulou e a gente acha a taxa igual a 2π kl, temperatura da superfície 2 menos a temperatura da superfície 1, sobre a ln do raio 2 sobre R1. O que significa essa equação? Fisicamente dizendo que a taxa ela depende apenas de valores conhecidos. Ela é constante, ela independe da posição, assim como na parede plana, para essas condições de regime permanente, sem geração de calor e unidimensional. Bem, então você também pode tirar um conceito de resistência térmica, aqui no caso dessa geometria cilíndrica, que é também dado pelo potencial motriz sobre a taxa. Potencial motriz, no caso aqui, o gradiente de temperatura, TS2 menos TS1. Então, eu apenas solei aqui, TS2 menos TS1 sobre a taxa é igual a ln de R2 sobre R1 sobre 2π kl. E aí você tem, então, a fórmula, a equação condizente à resistência térmica para a geometria cilíndrica. Se você tiver uma parede composta, então, com geometrias cilíndricas, você tem que a taxa é constante, e aí você pode considerar, por exemplo, dessa temperatura interna aqui até essa temperatura externa, novamente que a taxa é um ΔT sobre o somatório das resistências consideradas aí, se você conhecer as condutividades e as espessuras de cada material, ok? É isso.